Preço da cesta básica sofre mudanças na região. Guarda Civil Municipal de São Caetano inicia a Operação Páscoa Segura. E hoje é dia de agenda cultural. Veja as atrações que podem tirar você do sofá. Hoje eu recebo no estúdio do J Mais ABC a advogada Carolina de Lulo Ferreira. Sexta-feira, 18 de março de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. O preço da cesta básica volta a subir na região. É o que mostra levantamento realizado pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André. De acordo com a pesquisa elaborada pela CRAISA, válida para os dias 14 a 20 de março, o custo médio da cesta básica, que era de R$ 533,97, verificado na semana passada, foi para R$ 546,68, alta de R$ 12,71, ou seja, 2,38%. Na variação semanal, dos 34 produtos pesquisados, 26 registraram alta. Caso dos produtos alimentícios, com 2,59%, de higiene pessoal, 0,94%, limpeza doméstica, 1,36% e os hortifrutigranjeiros, 1,92%, segundo a pesquisa. Entre os produtos que apresentaram altas significativas de preços estão a banana, 12,08%, alface, 9,78%, carne bovina de primeira, 7,86% e o feijão carioca, 7,01%. No entanto, outros 4 produtos apresentaram queda nos preços. São eles: o tomate, 1,69%, detergente, 0,84% e a batata, 0,21%. Estudo realizado pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, aponta os serviços mais bem pagos pelos consumidores após cobranças. As contas de internet e televisão por assinatura foram as que tiveram os maiores índices de cobranças para o pagamento da dívida. Segundo a pesquisa, os débitos com a TV a cabo foram pagos por 52% dos entrevistados após cobrança. Os usuários da internet, por sua vez, pagaram 54% das contas após o aviso. Por outro lado, as dívidas em atraso de crediários são as que possuem o índice mais baixo de pagamento, 16,9%, atrás das dívidas de empréstimos e do cheque especial, ambos com 24,2%, e do cartão de crédito, 29,1%. Em relação ao tom adotado nas cobranças por parte dos credores, 33,7% garantem que a abordagem foi principalmente respeitosa e 26,8% usam o tom cordial. 16,8% dos entrevistados afirmam que o tratamento foi inadequado, sendo que 8,5% mencionam o termo ameaçador. Confira agora algumas dicas para uma boa negociação das suas dívidas. Tente substituir a dívida considerando taxas de juros mais baixas. Não tenha vergonha ou medo do gerente do banco ou do responsável pela cobrança. Em caso da negociação com o banco credor não ser bem-sucedida, tente a portabilidade do crédito, ou seja, trocar o banco com o qual a dívida foi originada. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. A possível renúncia da ministra da Cultura, Cátia Abreu, já começa a preocupar o agronegócio. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Mato Grosso, Jorge dos Santos, a saída é negativa porque ela é do ramo e também porque ele não vê quem possa substituí-la no momento. Santos ponderou, no entanto, que o desembarque de Cátia Abreu do governo não afeta o Plano Safra 2016-2017. O rio Tocantins, no estado do Pará, deve estar apto à navegação de carga dentro de 5 anos. Segundo o Ministério da Agricultura, a obra deve beneficiar o escoamento da produção de grãos da região centro-oeste e do norte do país. Os trabalhos foram licitados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT.
As exportações indianas de açúcar no ano SAF 2015-2016 devem ficar em 2 milhões de toneladas, estimou a Associação de Usinas de Açúcar do país. Segundo a entidade, já foram negociados 1,4 milhão de toneladas na atual temporada. Inicialmente, a Índia previa exportar até 4 milhões de toneladas no período. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. O prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, participa neste sábado às 10 horas da manhã da cerimônia de entrega de 52 moradias do projeto de urbanização integrada do assentamento Capelinha Cocaia. O conjunto de obras beneficiará ao todo 120 famílias. O evento vai acontecer no próprio assentamento Cocaia, na Estrada do Cocaia, à altura do número 1151, no bairro do Rio Grande. O projeto de urbanização resulta de contrato firmado entre a Prefeitura e o Governo Federal por intermédio da Caixa Econômica Federal e no âmbito do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O objetivo é assegurar moradia digna e eliminar situações habitacionais que ofereciam risco de vida para as 931 famílias residentes e cadastradas nos assentamentos precários Capelinha e Cocaia. Veja no próximo bloco. Guarda Civil Municipal de São Caetano começa a Operação Páscoa Segura. Veja também as notícias do esporte. Continue conosco, o J mais ABC volta já. Vamos à previsão do tempo. A sexta-feira foi de tempo seco e ensolarado. Os termômetros atingiram as maiores temperaturas da semana durante parte da tarde. Para o fim de semana é esperado muito sol sem possibilidades de chuva. Veja como fica a temperatura para o fim de semana. Vamos começar pelo sábado, mínima de 19 e máxima de 29 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, a mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 21 de mínima e 32 graus de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 18 graus de mínima e 33 graus de máxima. Agora, a previsão para o domingo. Mínima de 19 e máxima de 30 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 20 de mínima e 33 graus de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 17 graus de mínima e 33 graus de máxima. A Guarda Civil Municipal de São Caetano deu início ontem à Operação Páscoa Segura. A ação é realizada com apoio da Polícia Militar. O esquema especial vai funcionar até o domingo de Páscoa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da cidade, a iniciativa consiste no reforço do patrulhamento, especialmente nas divisas com outros municípios, com rondas e bloqueios diários. Para isso, as forças de segurança tiveram o aumento do efetivo nas ruas em 15%. No primeiro dia da operação, foram realizadas revistas de veículos e pessoas suspeitas em bloqueios feitos no viaduto Independência, próximo à capital, e no trevo da Rua Joana Angélica com as avenidas Goiás e Dom Pedro II na divisa com Santo André. Agora, o nosso giro esportivo. Boa noite, Marcos. Quando o Corinthians vai jogar, hein? E o técnico Tite pretende armar o time? Boa noite, Joaquim. Boa noite a você ligado no J+. É verdade, o Timão vai a campo amanhã à tarde na Arena Corinthians contra a Linense, hein? E o técnico Tite acena escalar apenas 3 titulares e entre eles o atacante André. É o revezamento de atletas aí no Corinthians posto em prática no time que é líder do Paulistão. E no São Paulo, o clima é tenso após o empate no meio da semana contra o Trujillianos, lá na Venezuela. E com um desempenho fraco aí em todas as competições que o Tricolor está disputando, o presidente Leco já acena com mudanças drásticas no elenco até o meio desse ano. E hoje já antecipou uma delas, o Ataíde Gil Guerreiro não é mais vice-presidente de futebol do São Paulo. E o Palmeiras, hein, Joaquim?
Nem mesmo a estreia do técnico Cuca foi capaz de fazer a equipe voltar a vencer na noite de ontem. Outra derrocada, para o Nacional do Uruguai, pelo placar de 1-0. E com essa derrota, a equipe se complica de vez no objetivo de classificação para a próxima fase da Libertadores. E por hoje é só. Mais futebol de São Paulo e detalhes do clássico do ABC amanhã, hein? Entram em campo Ramalhão e Azulão. Você confere comigo daqui a pouco, às 8 da noite, no Esporte Mais. Tá imperdível o programa de hoje, hein? Até mais. Até mais, Marcos. E a gente já vai direto para o estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, de onde fala o repórter Guga Mendonça no nosso link. Mais ABC, falo aqui do estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, onde amanhã, a partir das 5 da tarde, tem o clássico regional e um clássico regional decisivo para a Série A2 do Campeonato Paulista. De um lado, o Azulão tem 27 pontos, ocupa a vice-liderança do campeonato, e se o time do técnico Luiz Carlos Martins vencer amanhã, pode assumir a liderança dependendo do resultado do time do Bragantino. Já o Ramalhão vem a São Caetano precisando da vitória também, porque ele tem 22 pontos, ocupa a 9ª colocação no campeonato e, se vencer, fica numa posição interessante entre os 8, praticamente garantindo a classificação. Então, amanhã, São Caetano e Santo André, a partir das 5 da tarde, direto do estádio Anacleto Campanella, um jogo decisivo para os times do ABC na Série A2. Quem ganhar fica muito perto da classificação, caso o São Caetano busque essa liderança e o Santo André se consolidar entre os 8 times que vão para a fase final desse Campeonato Paulista da Série A2. Então, repetindo, amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui no Anacleto Campanella, tem São Caetano e Santo André. Guga Mendonça para o J Mais ABC. No próximo bloco, eu recebo a advogada Carolina de Lulo Ferreira. Continue conosco, o J Mais ABC volta já. Agora eu recebo a advogada Carolina de Lulo Ferreira. Vamos falar de renegociação de contratos bancários. Boa noite, doutora Carolina. Boa noite, Joaquim, todos que estão assistindo. Ótimo, obrigado por comparecer mais uma vez à bancada do J Mais ABC. Prazer. Olha, nessa época de crise, o pessoal endividado, desempregado, aí começa a usar muito cheque especial, começa a usar muito crédito bancário, a gente recebe muita ligação em casa, às vezes, ou no celular. Olha, você tem direito já tem liberado aqui tantos R$1.000, você vai pagar baratinho. Na verdade, esse baratinho sai caro no final. Quando o cidadão percebe, ele está numa dívida gigantesca e precisa tentar dar um jeito nisso. Tem como renegociar isso? Bom, na verdade, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas, elas se socorrem do banco para conseguir exercer suas atividades por conta da situação que o Brasil vem enfrentando. Como essa situação ela ficou um pouco pior, digamos assim, nos últimos tempos, a inadimplência cresceu muito. Então, os bancos eles estão mais propensos a aceitar renegociações desses contratos. Na maioria das vezes, os contratos, quando eles são assinados, eles costumam conter algumas cláusulas ou umas tarifas ou taxas que são consideradas indevidas pelo Poder Judiciário e, às vezes, até a forma com que ele aplicou a taxa de juros, se for muito superior à de mercado. Então, essas teses podem auxiliar na hora de renegociação. No momento que nós estamos agora, existem alguns bancos que estão abrindo feirões de negociação, porque os bancos também estão sofrendo a crise, então eles precisam angariar valores para conseguir eliminar um pouco desse prejuízo que eles vêm sofrendo. Esse é o melhor momento para se fechar um acordo, porque é quando o banco diz, eu preciso receber. Correto. Então, e quais são os primeiros passos para começar esse processo? Bom, em primeiro lugar, é sempre interessante ter acesso ao contrato que foi firmado à época, para você saber o tipo de empréstimo que você pegou, ou o tipo de contrato, se não foi meramente empréstimo, como cheque especial, cartão de crédito, para você entender melhor também quais são as taxas praticadas naquele contrato. Muitas vezes, o banco aplicou uma taxa que é muito superior àquela que ele praticava no mercado, então você pode ter sofrido uma lesão. Ou se você, por exemplo, conferiu uma garantia, o risco do seu contrato cai, então automaticamente a sua taxa bancária também deveria ter caído.
Depois que você tem acesso a essas informações, verifique, constate quais foram as cláusulas e encargos bancários que foram pagos para que você tenha mais subsídios na hora de negociar. A partir do momento que você está com isso em mãos, é muito importante que você tenha algum advogado ou alguém que seja especialista em contratos bancários para te auxiliar, porque você tem os gatilhos certos para negociar com o banco. A partir disso, geralmente eles já oferecem um desconto inicial para pagamento à vista ou um parcelamento. Cuidado com os parcelamentos ainda que em feirão, porque o que acontece? Quando você traz o valor desse contrato para um valor presente, hoje ele já vai estar embutido de todos os encargos até o final. Então, se você reparcelar, vai incidir juros sobre juros sobre juros. O que era X vai virar 4X no final. Muitas vezes um acordo à vista vale mais a pena nesse momento pela quantidade de deságio que é possível firmar. Então, e é também possível pesquisar para ver as taxas cobradas pelas várias instituições. De repente, vale a pena pegar o empréstimo de um outro banco que está à vista o do banco anterior, que se acaba economizando e ganhando dinheiro. O Banco Central ele divulga no site do próprio Banco Central todas as taxas que são praticadas por todos os bancos, períodos anteriores a 2012 e períodos posteriores a 2012 em arquivos separados. O consumidor pode digitar no próprio mecanismo de busca da internet que ele vai localizar facilmente essas informações. Em posse disso, ele consegue saber se a taxa dele está dentro daquela de mercado praticada ou se ela está muito fora, ou às vezes ela está abaixo, por exemplo, por conta de uma garantia. E aí ele sabe até quanto ele pode chegar nessa negociação. É muito importante essas informações, por quê? Porque é a partir daí que você consegue uma negociação melhor. Agora, como é que é feita a portabilidade da dívida para outra instituição? Bom, isso é tudo cálculo. A primeira coisa que tem que ser feita é trazer o valor do empréstimo a valor presente para ver se vai valer a pena mesmo pegar outro empréstimo com outra instituição financeira. Caso isso aconteça, não vai ter portabilidade de dívida. Você vai ter que firmar outro contrato com essa nova instituição e, em posse desse valor, pagar a antiga instituição. Não é como, por exemplo, celular, que você faz só a portabilidade. No caso bancário, são operações distintas. Você tem que ir no outro banco, pegar o empréstimo e aí, com esse dinheiro, você faz a quitação do outro contrato. Certo. Agora, é sempre bom estar atento e o acompanhamento de um profissional, de um advogado que conheça bem isso, porque realmente nesses contratos sempre estão embutidas cobranças que não se justificam legalmente, né? Sim, é muito importante porque às vezes o consumidor, na hora de fechar aquele contrato, ele não tem a possibilidade de discutir aquilo que está sendo firmado. E muitas vezes ele não sabe se aquilo é devido ou indevido. Muitas taxas que são aplicadas de maneira compulsória, como por exemplo, você ter que contratar um seguro do banco para conseguir o empréstimo, é considerado indevido, porque ela é compulsória, ou seja, é obrigatória e o Código de Defesa do Consumidor não permite venda casada. Se você não tem essas informações em um momento posterior, ainda que você não consiga negociar no momento que você vai fechar o contrato, depois na hora de renegociar ou ainda de pleitear uma tutela, entrar com uma ação no Poder Judiciário, como que fica? Você vai esquecer dessa taxa e não vai ter essa restituição, por exemplo. Tá ótimo. Doutora Carolina, obrigado por essas informações e tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui ao J Mais ABC. Com certeza. Muito obrigada pela participação. Um ótimo final de semana a todos. Tá ótimo. E nós vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. O aprofundamento da crise política no Brasil deve deprimir ainda mais a demanda por crédito no país, disseram executivos de instituições financeiras ao broadcast. Isso ocorre porque, na dúvida, muitos indivíduos e empresas adiam suas decisões de investimento por tempo indeterminado, eles explicam. Segundo os entrevistados, o cenário de incerteza é agravado pela alta do desemprego e afeta inclusive linhas mais seguras como o crédito consignado. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, quer apressar o anúncio de medidas para reanimar a economia. A ideia é fazer uma espécie de contra-ataque no momento em que a crise política ameaça o governo da presidente Dilma Rousseff. Na segunda-feira, Barbosa deve anunciar um primeiro conjunto de medidas, que inclui o projeto de socorro aos estados, a reforma fiscal com teto para o limite de gastos do governo e espaço para registrar déficit nas contas deste ano. A queda generalizada das receitas de tributos como o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e a CSLL mostra que a crise está atingindo empresas de todos os setores e tamanhos. Segundo Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, o mau desempenho já afeta empresas que estavam com atividade regular em 2015. Em fevereiro, a arrecadação da Receita teve o pior desempenho desde fevereiro de 2010.
Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta sexta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro encerrou em queda de 1,59%, cotado a R$ 4,04. Não sabe o que fazer no fim de semana? Veja as atrações que vão agitar a região em nossa agenda cultural. Irmão, 30 centímetros de barriga com 5 minutos de uso diário, nem uma lixadeira elétrica faz isso. Robson Nunes, Rodrigo Capella, Thiago Ventura e Marcelo Marrom sobem ao palco com o melhor do stand-up comedy. Uma mistura de raça, credo, personalidade, tipo de humor. Esses 4 comediantes levam ao público o principal objetivo de humor, muita gargalhada. O espetáculo acontece domingo, às 9 horas da noite, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo. Os ingressos podem ser comprados pelo site www.bilheteriaexpress.com.br e custam de R$ 25 a R$ 50. Angola! Lá só dá nós! Esquecer! Anarquia! Anarquia! Em morte acidental de um anarquista, um louco se passa por um falso juiz na investigação de um misterioso caso na polícia. Um anarquista que dizem ter caído do 4º andar. O que teria acontecido realmente? O louco vai enganando um a um e, além de assumir outras identidades, ele também brinca com o que é real ou não e acaba descobrindo a verdade de todos nós. A peça com Dan Stubble acontece no sábado, às 9 horas da noite e domingo, às 7 horas, no Teatro Municipal de Santo André. Em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar... Após 8 anos sem lançar disco inédito, o cantor Chico César apresenta seu primeiro trabalho autoral, intitulado Estado de Poesia, e marca o seu retorno na cena musical com novas composições e nova banda. O álbum reúne a diversidade dos ritmos brasileiros, como samba, forró, frevo e reggae. A apresentação acontece no sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 30 e podem ser comprados na bilheteria do teatro com 1 hora de antecedência. E enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem querer. E para a criançada, a diversão ficou por conta do Alvin e os Esquilos ao vivo. Na história, os esquilos popstar mais amados do mundo fazem um grande show musical. Alvin, Simon e Theodore cantam, dançam e brincam. Porém, eles são surpreendidos por vários desafios e, junto com a criançada, precisará encontrar soluções para que o espetáculo continue. Eles apresentam as mais famosas canções dos filmes e sucessos da atualidade e convidam a todos para participarem, fazendo com que o público também seja um protagonista da história. O espetáculo acontece domingo, às 4 horas da tarde, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. A saúde de São Caetano do Sul segue como referência nacional com o acesso a especialistas sem marcar consultas. Essa é a proposta do 10º Mutirão da Saúde, do programa Fila Zero, que será promovido pela Prefeitura neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, no Hospital São Caetano. Atuarão 50 médicos em 22 especialidades, com atendimentos espontâneos e agendados, entre outros serviços. Somadas estas ações mensais realizadas, são mais de 20 mil pacientes beneficiados. As unidades móveis de odontologia e de oftalmologia do Saúde também estarão presentes em consultas e exames. Senhas serão entregues conforme a chegada. Por fim, o Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas vai oferecer materiais educativos. O J+ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos segunda-feira às 7 da noite. Até lá!